Paz do Senhor, amados irmãos, que nesse dia o nosso Salvador, o nosso Criador e o Teu Santo Espírito venham abençoar, venham derramar da bênção, da graça, da paz sobre a vida de todos. Eu creio que esse dia já é um dia de agradecimento, mesmo que ele esteja começando, porque nós estamos vivos, nós abrimos nossos olhos, nós estamos respirando, né? E nessa manhã eu vim aqui para poder trazer uma palavra, conforme a vontade do Criador, não conforme a nossa, né? E eu queria compartilhar com os irmãos. É uma palavra a qual Deus vem falando já há muito tempo, né? Não só comigo, mas com todas as pessoas, sejam servos ou não, porque eu acredito que Deus tem propósito na vida de todos nós. Cabe a nós aceitar ou não que o propósito dele se cumpra, né? Então eu queria compartilhar a palavra com os irmãos para que o Espírito Santo venha falar o coração de cada um da maneira que ele quiser, não da maneira que nós queremos. Não sei aonde esse vídeo vai chegar, até onde vai chegar. Não sei se muitas pessoas vão ver ou não, mas mesmo que não veja, não tem problema, né? Se Deus coloca no nosso coração algo, nós temos que fazer. Se Deus pede para fazer algo, nós temos que fazer, porque senão a gente paga preço, né? Porque nós estamos aqui para obedecer. A palavra de Deus fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Então vamos lá, tá bom? A palavra de Deus se encontra no livro de Ezequiel 33, versículo 11, primeiro. Dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor, o Criador, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos seus vossos maus caminhos, pois por que razão morreríeis, ó casa de Israel? E uma palavra que também praticamente diz a mesma coisa, mas eu gostaria de compartilhar, ela se encontra em Ezequiel 2, quando Deus chama Ezequiel, Ezequiel 2, aqui, versículo 18, a partir do 18. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, ou seja, se o profeta, se o atalaia não avisar o ímpio, não falando para o avisar o ímpio acerca do seu caminho para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá da sua maldade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não avisando tu, no teu pecado morrerá. As tuas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas, avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Amém? Glória a Deus. Irmãos, como nós sabemos, né? Ezequiel foi levantado como atalaia, como profeta sobre as nações. E
palavra mais conhecida é Ezequiel 37, sobre o Vale dos Ossos Secos. Nós sabemos que para ele chegar a profetizar, para ele poder viver aquela experiência que ele teve, de profetizar e de ver aqueles ossos secos se levantando, ele teve que passar por muitas coisas, né? E aquele vale de ossos secos era o estado espiritual de Israel. Era a maneira com que Israel se encontrava espiritualmente diante de Deus. Eles já tinham praticamente virado pó, porque lá fala que os ossos estavam sequíssimos. Quer dizer, já não dá para fazer mais nada. Quem imaginaria que dali se levantaria um grande exército, né? Mas, desde o começo, depois que o pecado entrou, né, através do homem e da mulher, Deus tem levantado profetas sobre as nações para poder alertar o seu povo, para que o seu povo não se desvie do caminho dele, para que o seu povo venha servi-lo com fidelidade, por mais difícil que seja. Porque esse mundo tem oferecido coisas, muitas vezes, que as pessoas não conseguem rejeitar. As pessoas falam, esse mundo não tem nada para oferecer. Infelizmente, ele tem. Mas não é nada de bom. Nós sabemos que tudo é criação de Deus, nós sabemos que tudo foi feito pela palavra, pela ordem de Deus, e tudo era para ser maravilhoso. Mas infelizmente o pecado entrou. E Deus tem levantado profetas desde aquela época, desde o início de tudo, para que o povo venha ouvir os profetas, ouvir a voz de Deus através da boca dos profetas e se convertam, se arrependam dos seus maus caminhos e se voltem para Ele. E sirvam a Ele com fidelidade, com sinceridade de vida. Mas como nós sabemos também, desde o começo, o povo se volta para Deus, daqui a pouco passa um tempo, eles se desviam dos caminhos do Senhor e voltam para os seus maus caminhos. Voltam a praticar os erros, os pecados e fazer tudo aquilo que desagrada a Deus. E Deus, com a sua misericórdia, tem tido cuidado de nós. Por quê? Porque Ele ama as nossas almas. Por isso que Ele enviou o seu Filho amado para derramar o sangue do Calvário por nós. O sangue precioso do nosso Salvador foi derramado por amor à nossa vida, por amor à nossa alma, para que nós pudéssemos alcançar a salvação através da nossa fidelidade de vida, servindo a Deus, seguindo a Ele, nos esforçando dia após dia para não desagradá-lo. Porque a palavra de Deus fala para nós que aquele que permanecer, que perseverar até o fim, alcançará a salvação, conquistará sua coroa de glória. Mas para isso nós temos que rejeitar o pecado dia após dia. Hoje é um novo dia, hoje eu vou procurar rejeitar o pecado. Nós sabemos que ele entra pelo pensamento, nós sabemos que ele vem por um sentimento, nós sabemos que ele vem pela atitude de algumas pessoas, porque não depende só de nós, né? Muitas vezes as pessoas falam coisas que nos ferem, muitas vezes as pessoas falam coisas que nos machucam e nos levam a ter sentimentos que Deus não se agrada, que não era para dar dentro de nós. Mas nós sabemos que se nós nos prostrarmos diante do Pai, nos arrependermos e pedir perdão, Ele nos perdoa, né? Onde a palavra de Deus vem dizer aqui em Isaías, capítulo 1, né? Versículo 18. Deixa eu até abrir aqui, porque a gente tem que ler, né? Isaías, capítulo 1, versículo 18 ao 20. Vinde, então, e arguime. Ele fala assim, vinde até mim, apresenta suas razões. Fala para mim o que você está pensando. Se abre para mim. Mostra a tua razão. Fala comigo, fala a verdade para mim.
se abre. Diz o Senhor: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, ou seja, se não se arrepender, se não obedecer, se não aceitar o que Deus está pedindo, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Ele dá a oportunidade para todos nós. Ele dá a oportunidade todos os dias de nós nos arrependermos. Ele dá a oportunidade todos os dias da gente se converter das nossas maldades. Mas como acontecia no passado e acontece até hoje, nós sabemos que muitas vezes a gente peca e continua pecando, e continua pecando, e continua pecando. Mas aqui em Ezequiel, a palavra de Deus fala que ele não se agrada da morte do ímpio. Se ele não se agrada da morte do ímpio, na sua impiedade, quanto mais a morte daquele que serviu a ele e se voltou para o pecado. Ele quer que as pessoas continuem firmes nos caminhos dele, para que ele possa entregar o prêmio, o verdadeiro prêmio, a verdadeira riqueza para nós, que é adentrar as portas da Nova Jerusalém, é morar na cidade santa, naquela que o nosso Salvador foi preparar, onde ele fala em João 14 que ele foi preparar lugar para nós. Quer dizer, já está preparado, ninguém está preparando, ele já preparou. O lugar onde você e eu vamos morar, se nós continuarmos servindo a Ele com fidelidade, com sinceridade, com verdade, já está preparado. Onde fala em Apocalipse 22 que a árvore da vida está plantada lá no meio da cidade. E que os seus frutos darão a cada 12 meses. E que as suas folhas serão para a saúde das nações. Quer dizer, não vai haver doença. Mas se houver, se for necessário, as folhas da árvore da vida estarão lá. Lá também fala, em Apocalipse 22, que não haverá noite. Não haverá noite. Por quê? Porque a luz do próprio Criador será como o sol e brilhará de dia, e quando era para ser noite vai continuar brilhando também. Será que isso daí não é algo tão maravilhoso? Será que isso daí não é algo que nos faz querer ficar cada dia mais nos caminhos do Senhor? Será que isso não é o suficiente? Você saber que você vai estar num corpo de glória e que você vai poder ir lá e ficar lá debaixo da proteção do Criador, junto com Ele, morando no mesmo lugar que Ele. Hoje eu vejo tantas pessoas falando, eu queria ver a face dele, eu queria ver. Eu já falei também. Sim, mas se a gente tem a certeza de que se a gente andar nos caminhos dele, se esforçar para fazer a vontade dele, a gente vai chegar lá, por que não se esforçar? Por que não fazer? Por que não procurar se desviar da face do mal? Por que não procurar fazer aquilo que agrada ao Criador? Ele quer que a gente se arrependa. Ele quer que a gente que fala que serve a Ele, sirva com atitude, com a vida. Ele quer que a gente sirva a Ele, não com palavras, mas com ação, com atitude. Porque falar, a gente sabe que até papagaio fala. O muito falar faz a gente pecar. A gente, ao invés de ficar falando
as pessoas chegar até você, eu sou pastor, eu sou missionária, você não é nada. Quem é através de você é Deus. Ele é através de você e na sua vida, se você estiver falando aquilo que ele manda, se você estiver obedecendo, se você estiver fazendo a vontade dele aqui na terra. Não é porque você recebeu um título que isso daí vai te dar poder. Não. A palavra de Deus fala que o nosso Salvador disse: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, você não tem nada. Se você não tem o Espírito Santo, você não tem nada. Porque a maior riqueza para as pessoas hoje em dia é ter o Espírito Santo. Porque tem pessoas que acham que a maior riqueza é o dinheiro. O dinheiro é necessário. Claro, é necessário. Mas tem muita gente que é milionária e não tem alegria no coração. Por quê? Porque o vazio está lá. O vazio que é para ser preenchido pelo Espírito Santo está lá. Não tem nada dentro. Tem o bolso cheio, tem a conta bancária cheia, tem carro do ano, mas não tem a maior riqueza, que é aquele que mora num barraquinho tem. Não tem. A maior riqueza de um ser humano hoje e desde sempre é ser cheio do Espírito Santo. Deus enviou o seu Filho para que nós alcançássemos a salvação. Mas não é porque você confessou o nome dele que você está salvo. A palavra de Deus fala assim, que aquele que confessar, aquele que clamar pelo nome dele, do nosso Salvador, será salvo. Mas não é só clamar, não é só levantar a mão e aceitar. É você procurar andar pelos caminhos dele. É você se esforçar por fazer a vontade dele. É dia após dia. A sua salvação é garantida com as suas atitudes, com os seus atos. Quando você está sozinho e ninguém te vê. Ninguém humano. Mas aquele que está lá sentado sobre o globo terrestre, ele está te sondando, ele está vendo o que você está fazendo. Longe do seu marido, longe da sua esposa, longe dos seus filhos, mas não longe dos olhos dele. Ninguém se esconde dele. Ele olha para tudo que nós fazemos. Não só com atitudes não, mas ele sonda o coração e o pensamento de cada um de nós. As pessoas falam que depois que o nosso Salvador veio, ficou mais fácil. Não, ficou pior. Porque antes, quando alguém pecava, vamos tomar pelo exemplo de Nadab e Abiú. Eles pecaram com atitude, mas quem sabe o que tinha no pensamento dele era Deus. Só que não pelo pensamento eles morreram. Eles morreram pela atitude deles, porque levaram fogo estranho para dentro do tabernáculo. Se acontecesse hoje o que está acontecendo, o que aconteceu naquela época, não tinha mais ninguém dentro dos templos, não tinha mais ninguém, nem na face da terra. Porque hoje a gente entra dentro das igrejas para ouvir uma palavra. Infelizmente, o que tem acontecido são pessoas pregando para satisfazer as suas próprias vontades. São pessoas dando palavra, usando a palavra de Deus para arrancar o couro e a gordura das ovelhas, para encher o bolso. Tem a palavra de Deus onde Paulo fala que a palavra de Deus tem que ser pregada a tempo e fora de tempo, com certeza. Mas também fala que alguns pregam por vanglória, outros pregam, cada um prega pelo que quer. Uns pregam por interesse, outros pregam por vanglória, para falar, tá pregando, nossa, olha, prega demais. Prega muito, canta demais. Se você canta, você não está cantando para ele. Porque para ele é adoração. Adoração. Cantar é para homem.
Hoje as pessoas estão querendo fazer a obra, mas não para ganhar almas. Hoje muitas pessoas estão fazendo a obra para poder viver do dinheiro que entra. Mas a palavra de Deus fala que o juízo vai ser muito forte, vai ser muito maior sobre aqueles que pregam para matar as almas e que conhece a palavra e se desvia dela e faz aquilo que não agrada ao Criador. Porque foi levantado, foi ungido por Deus e está fazendo a própria vontade. Por que vocês acham que está acontecendo tudo isso nesses últimos dias? Todas as vezes que Israel pecava contra Deus, Deus mandava um juízo sobre a vida deles. Deus mandava doença, Deus mandava fogo e enxofre do céu. Lembra Sodoma e Gomorra? Então, o único que saiu de lá foi Ló, mas a cidade toda foi destruída. O juízo de Deus desceu sobre aquele lugar. E vai continuar assim, para que o povo se volte para ele. Para que aqueles que foram levantados por ele, para poder ganhar almas, para poder cuidar das ovelhas, passem a fazer o que tem que ser feito. Fazer aquilo que foram levantados para fazer. E não fazer a própria vontade. Hoje nós vemos pessoas preocupadas com templos suntuosos, luxuosos, grandes, com aluguéis lá em cima. Depois quando vai e falando que Deus que manda. Deus manda construir, Deus manda fazer. Tá, tudo bem. Mas e as ovelhas? Lá na igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, eles davam a oferta de coração. Eles vendiam suas propriedades, eles entregavam as ofertas nas mãos dos discípulos, aos pés dos discípulos, e eles ajudavam os órfãos e as viúvas. As pessoas que necessitavam. Não ficava tentando arrancar dinheiro das pessoas para ficar pagando aluguel de templo luxuoso, para ficar construindo coisas luxuosas. E a presença de Deus verdadeiramente não se encontra ali. Eu não consigo entender. As pessoas querem aquele luxo, aquela coisa maravilhosa, isso e aquilo outro, e não se importa se Deus está lá dentro ou não. Você pode conferir depois, aqui ó, Ezequiel 13, Jeremias 23 e Ezequiel 34. Lá fala dos pastores que veem as ovelhas dispersas e não vão atrás. Às vezes, a pessoa congrega ali naquela igreja tantos anos. Por N motivos, ela acaba saindo dali. E o pastor não presta nem atenção. Aí a pessoa pode falar, poxa, mas é tanta gente congregando aqui, eu vou reparar nisso? O sumo pastor repara. E o motivo daquela alma ter se desviado, o motivo daquela alma ter saído, vai ser cobrado dele depois, no dia do grande juízo. Porque todos nós, sejam bons ou sejam maus, vamos nos apresentar diante de Deus. Quando o nosso Salvador se tornar o juiz. Porque por enquanto ele é nosso advogado. A palavra de Deus fala que ele é nosso advogado. E se nós pecarmos, nós temos um advogado diante de Deus para interceder por cada um de nós. Mas, quando ele se tornar o advogado, ai daqueles que receberam exortação, aqueles que os profetas foram lá entregar, conserta a tua casa, para de pregar conforme a tua vontade, faz a vontade daquele que te levantou, e a pessoa não ouve, isso daí é do homem. Isso daí é do homem. Se Deus quisesse falar, ele falava comigo, e bate no peito para falar. Então quer dizer, se você tá sem correção, se você tá cego espiritualmente, Deus não vai levantar um profeta para vir falar com você por amor à tua alma. É isso? Até então, aquele que eu conheço, aquele que eu sirvo,
Muitas vezes mandou profeta aqui na minha casa para poder me chamar atenção, para fazer com que eu me corrigisse dos erros que eu estava cometendo. Aquele que eu sirvo. Agora, esse Deus que as pessoas dizem que levanta um profeta, que levanta um pastor, que levanta um apóstolo, que levanta uma missionária, e vê que ela está se desviando, e não manda profeta para corrigir. E se manda o profeta para corrigir, a pessoa olha bem para a cara do profeta e fala: se Deus quiser falar, ele fala comigo. Deus não fala mais através de ninguém, então. Eu não sei qual é esse Deus que você tem servido. Eu não sei. Mas o Deus que eu sirvo, ele corrige. Sim. E eu vou provar para você. Tá bom? Hebreus 12. Vamos lá em Hebreus 12. Hebreus 12, versículo 5 até o 8. A palavra de Deus fala assim. Vou ler a partir da parte B, tá bom? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Não despreza quando eu for te corrigir. Entendeu? E não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Eu vou ler até aqui, depois eu continuo. Aqui ele está dizendo que não é pra gente que se diz filho dele, servo do Altíssimo, não é pra gente desprezar a correção. Você pode não querer receber e achar que não é de Deus. Você tem todo o direito, mas você também tem a obrigação de, quando você receber uma exortação, uma correção, um puxão de orelha do papai, você tem a obrigação de colocar o teu joelho no chão e perguntar: vem do Senhor essa correção? Ele vai te responder, assim como ele já me respondeu. Eu deixei de entregar algo para uma pessoa achando que era de mim, mas no fundo eu sabia que vinha do céu. Pergunta se no dia seguinte, 5 horas da manhã, Deus não mandou um profeta mandar uma mensagem para mim no meu WhatsApp, falando assim. Eu não tenho vergonha de falar não, porque eu sou ser humano e eu erro, assim como todos nós. Falando assim: não tenho me alegrado, me agradado de ti, porque tem deixado de entregar aquilo que eu mando. Na hora eu chorei, na hora eu esperneei, porque eu falei: nossa, mas eu tô fazendo tudo que o Senhor manda, como assim? Fala pra mim, o que é que aconteceu? É o que tá falando aqui. Não desmaies quando por ele for repreendido. A repreensão, de início, ela causa dor, ela causa tristeza, mas é por amor. Logo, que aqui diz assim: porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se você se diz ser filho de Deus, filho do Altíssimo, você tem que aceitar a correção. Tem que aceitar a correção. Se você acha que não veio do céu, ora, porque se ele fala com você, ele vai responder para você, se veio dele ou se não. Vamos continuar? Aqui está dizendo no versículo 7, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrige? Mas essa parte é doída. Porque se você fala que é filho de Deus e não aceita a correção, então você não é filho. A palavra de Deus está dizendo aqui, no versículo 8, mas se estáis sem disciplina, da qual todos feitos participantes sois, então sois bastardo e não filhos. Quer dizer, aquele que não aceita a correção, aquele que faz as coisas da maneira que quer e diz, abre a boca para falar que serve a Deus e não aceita a correção, é bastardo,
Não sou eu quem estou dizendo, é a palavra. A palavra de Deus fala que aquele que está sem disciplina, não aceita a correção do Pai Celestial, é bastardo, não é filho dele. Ou seja, não tem pai. Deu para entender? Então quer dizer, se você é filho de Deus, aceita a correção dele. Porque aqui eu vou repetir novamente. No versículo 6 está falando, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que o recebe por filho. Ele ama a cada um de nós. Por isso ele nos corrige. É por isso, por amor à nossa alma. E se você é aquele que foi levantado por ele para arrebanhar ovelhas, cuidar de ovelhas, ele vai sim te corrigir. Porque não é só a tua alma que tá arriscada. É a alma das ovelhas também. Porque muitos pastores acabam pregando, fazendo a própria vontade e acabam matando a alma. Falam coisas que não devem falar, agem de maneiras que não querem agir. Até nós mesmo que nós não tenhamos nenhum cargo, nem nada. Às vezes a gente acaba falando algo que machuca uma pessoa. E se você percebe que você machucou, vai lá e pede perdão. Isso não é vergonha. Isso é ser humilde. É humildade. E Deus se agrada dos humildes. A palavra de Deus fala que ele abate o soberbo, mas ele dá graça aos humildes. Deus ama aquele que reconhece que peca, tanto diante dele como diante da pessoa que você acabou chateando. Sabe, às vezes a gente tem medo ou vergonha. Ah, não, se eu for lá pedir perdão para aquela pessoa, eu vou estar me rebaixando. Não, você vai estar sendo humilde. E Deus dá graça ao humilde. Sabe, eu creio que isso vai só deixando Deus mais feliz com a nossa atitude. Porque diante de tudo que tem ocorrido, uma atitude de humildade, uma atitude de amor tem tanto valor diante de Deus. Quantas pessoas hoje precisam de um abraço, precisam de uma palavra de carinho, de amor, uma palavra de salvação, ai, Deus te ama, Jesus te ama, Ele tem um propósito na tua vida, sabe? São pequenos detalhes que faz a pessoa sentir que Deus ama ela realmente. São pequenas atitudes que fazem com que a pessoa sinta o amor de Deus pela vida dela. E tudo que nós fazemos para o reino, tudo que nós fazemos por uma alma, tudo que nós fazemos por amor a Deus e às almas, nada é em vão. Nada. Deus, ele não fica devendo nada para ninguém. E a recompensa vem do céu. A recompensa que nós queremos, aquela que nós almejamos, está lá no céu esperando a gente. Sabe, às vezes a gente faz as coisas para as pessoas esperando um agradecimento, esperando ser reconhecido. A verdadeira recompensa, o verdadeiro agradecimento vai vir do céu, não vai vir aqui da terra. Não vem da terra. Deus quer te exaltar, Deus quer te abençoar. Deus quer fazer muito na vida de todas as pessoas. Mas as pessoas não querem. As pessoas ouvem falar de Deus, talvez por decepção, por alguma coisa que falaram para ela, ou por alguma decepção dentro de uma igreja, ou por uma decepção de alguma maneira. Ela foi decepcionada e ela não quer mais ouvir de Deus. Mas Deus não tem culpa da maldade do homem. A palavra de Deus fala que o coração do homem se inclina para o mal. Mas isso desde a sua meninice.
Entendeu? Então quer dizer, a palavra de Deus já vem nos dizendo isso, já vem nos falando sobre isso. Jesus, se ele fosse desistir de entregar sua vida por amor a nós, por causa da maldade, você acha que nós estaríamos como hoje? Não, meus irmãos. Sabe, a gente não pode desistir. Eu fico pensando, um dia eu fiquei pensando aqui, eu falei, nossa, ele foi cuspido, ele apanhou, ele foi destituído da glória, ele desceu, ele veio em carne para sentir tudo que a gente sente. Ele veio aqui para a terra, para viver o que a gente vive, para entender as dores que a gente passa, sabe? Para poder sentir na pele as dores que nós sentimos e passamos, as decepções, as aflições. Ele não se decepcionou com Judas. Por que ele não se decepcionou com Judas? Porque ele já sabia o que haveria de vir. Ele já sabia o que ia acontecer. Ele sabia que no meio daqueles, os escolhidos, teria um que ia entregar ele. Mas ele já sabia. Sabe? Mas eu acredito que ele queria que Judas se arrependesse. Eu acredito. Só que a palavra fala que Judas até se arrependeu, mas ele não foi atrás daquele que podia salvar, dar o perdão do pecado para ele. Se Judas tivesse, ao invés de pegar as 30 moedas, se ele não tivesse ido no templo atrás dos fariseus e tivesse ido, corrido atrás de Jesus e falado, nem que fosse assim de longe, assim de relance, me perdoa pelo que eu fiz. Ele falasse, eu te perdoo. Sabe? Eu acredito que Judas teria continuado fazendo a obra com os discípulos. Mas a palavra fala que ele se arrependeu e ele foi até os sacerdotes para poder devolver as moedas. E os sacerdotes falaram assim, o problema é teu. Isso aí não é nada com a gente. Ele devolveu as moedas, mas depois ele saiu dali e foi se enforcar. Mas hoje a gente pode. A gente está sujeito a errar. A gente está sujeito a pecar. Nós somos pecadores e aquele que falar que não tem pecado já está pecando porque está fazendo Deus de mentiroso. Né? Mas nós podemos nos arrepender todos os dias. Nós podemos nos apresentar diante daquele que pode todas as coisas, para que nós estejamos com as vestes limpas. Nós vamos nos arrepender, nós vamos falar, olha, eu não consigo, me ajuda, Deus. Tem misericórdia de mim. Eu sou fraco, mas o Senhor é forte. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu sou pequenininho, mas o Senhor é grande. O Senhor é poderoso para fazer muito além do que aquilo que a gente pensa, espera ou imagina. Para que não chegue no dia do juízo e Deus fale assim para você, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então, se Ele está te dando a oportunidade, seja você servo de Deus, ou você ainda não se converteu, ainda você não aceitou e confessou o Senhor como seu único e suficiente Salvador, você tem a oportunidade, porque enquanto se tem a vida, tem-se a oportunidade. Mas não deixa para a última hora, não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Porque quando chegar no dia do juízo, você vai falar, mas eu não sabia. Peraí, mas a palavra está sendo pregada. Você não vai ter justificativa. Não vai. Porque a palavra está sendo pregada em todos os lugares. Na internet, nas igrejas, nos templos. Você tem um celular na mão, você tem um tablet, você tem um computador. Se você não sabe ler, você pode pôr a Bíblia em áudio. Se você não sabe, não tem como se justificar depois diante de Deus e falar, eu não sabia. Deus manda profeta,
Deus manda pregar a palavra, Deus manda alguém até você, fala, olha, Deus está te esperando, Ele tem um propósito na tua vida, isso, aquilo, outro. Deus dá oportunidade para todas as pessoas todos os dias. E eu vou compartilhar uma palavra aqui que vai falar sobre isso. Se você não se arrepender, se você rejeitar, se você não der ouvidos para aquilo que Deus está falando, e aceitar e se endireitar dos seus maus caminhos e se converter, passar a servir a Ele de uma maneira verdadeira, não de qualquer jeito como tem acontecido por aí. Eu vou compartilhar essa palavra com você que está aqui em Romanos 2, do 5 ao 10. Entretanto, por causa da sua teimosia e do teu coração insensível, e que não se arrepende, acumulas ira sobre ti no dia da ira de Deus, quando se revelará plenamente o seu justo julgamento. Então aqui Deus está falando que ele chama a atenção, Ele dá a oportunidade, Ele fala com as pessoas, mas as pessoas, por causa da sua teimosia e do coração duro, da falta de sensibilidade para as coisas de Deus, não se arrepende. E quando a pessoa é tão avisada, é tão chamada a atenção pelo nosso Criador, e ela não se arrepende, ela vai acumulando a ira de Deus sobre a vida dela. E se essa ira não vem aqui em vida, ela vai vir no dia do julgamento. E aí acabou a misericórdia. Aqui a gente tem misericórdia ainda. A palavra de Deus fala que as causas de não sermos consumidos são as misericórdias de Deus que se renovam a cada manhã. É por causa da misericórdia de Deus. Porque se não fossem elas, nós já teríamos sido consumidos. Mas aqui você está tendo ainda misericórdia. Só que o dia que chegar lá diante do grande trono branco, não vai ter misericórdia. Não vai. Porque você está tendo a oportunidade hoje de andar num caminho bom, de tirar a abominação de diante da face de Deus, sabe? Aquilo que é mal que você tem praticado, aquilo que é difícil de você se libertar, mas aquele que pode todas as coisas te liberta. É só você pedir socorro. Clame a mim e responder-te-ei. Ele manda resposta. Ele envia socorro. Ele te ajuda. Ele quer te ajudar. Aqui, ó, no Salmo 18, quando você fala que não tem força, quando você fala que não consegue, mesmo depois de ter se entregue, mesmo depois de ter confessado o nome do nosso Salvador como seu único e suficiente Senhor da sua vida, aquele qual direciona o teu caminho, aquele qual cuida de você em todos os caminhos onde você anda, que tem te dado forças. No Salmo 18, Davi diz assim, Salmo 18, 32, tá? Deus nos cinge de força e aperfeiçoa o nosso caminho. Não é você que vai endireitar seu caminho. A tua obrigação é se esforçar. A tua obrigação é você ver a roda dos escarnecedores ali, ter vontade de ir, mas não fazer a tua vontade, fazer o que a palavra manda. Não se assente na roda dos escarnecedores. Não se junta com zombadores. Porque aí, se você ficar lá tentando a Deus, você vai acabar caindo de novo. A nossa obrigação é nos esforçar por não andar nos caminhos onde a gente andava outrora, perdão. A gente tem que se esforçar. Porque se a gente se esforçar, Deus vai falar, eu vou fortalecer porque eu tô vendo que ele tá se esforçando. Tá difícil, mas ele tá se desviando. Não tá sendo fácil, mas ele tá se esforçando por me agradar, por não fazer aquilo que fazia antes. Agora,
Ah, não, eu acabei de aceitar Jesus, eu vou sentar ali na roda dos escarnecedores, vou tentar converter eles. É muito mais fácil você voltar para o caminho de onde Deus te tirou do que você salvar a alma deles. Porque nem a tua está salva. Não tentarás o Senhor teu Deus. Se você não foi ainda cheio do Espírito, se você ainda não está se sentindo firme nos caminhos do Senhor, pede força para Ele. Ele te fortalece, jejua, ora. Não faz propósito com Deus com dinheiro, não. Porque isso é barganha. Perdão para aqueles que não concordam. Mas barganha com Deus não funciona. Não funciona. Sabe, eu sou meia... Eu não concordo com esse negócio. Não concordo, isso é uma opinião minha. É algo meu. É algo particular, cada um tem a sua maneira de pensar. Mas eu acredito que... dá o seu melhor para Deus, que Deus vai dar o melhor dele para você. O melhor de Deus já veio do céu. Derramou sangue no Calvário por amor a nós. Aquele foi o melhor de Deus. O nosso Salvador. O nosso Salvador. A palavra de Deus fala, buscar em primeiro o reino. O reino. Se eu me esforçar por buscar o reino, tudo ele vai acrescentar. Ele vai mandar até aqui na porta da minha casa aquilo que eu necessito sem eu pedir nada para ninguém, como ele já fez aqui na minha casa. Eu não preciso ficar entupindo Deus, envelopes de dinheiro. Eu não preciso. Eu não preciso. Eu sei que a obra precisa sim muito de ajuda. Mas o dízimo, como a palavra fala, quem sente no coração, quem sente vontade, quem quer ser abençoado, mesmo que você não der, sabe? A oferta. Sabe, tem uma palavra, eu não lembro onde está, mas Paulo fala, eu já comentei sobre ela no começo. Paulo fala que quando eles faziam a vontade de Deus, eles pregavam a palavra, eles faziam a obra, eles recebiam ofertas voluntárias para ajudar aqueles que necessitavam. Sim, eles ajudavam aqueles que necessitavam. Eles não ficavam humilhando até as pessoas dentro das igrejas. Se você fala que ama a obra, por que você não ajuda? Se você fala que ama a obra, por que você não dá seu dízimo? Porque no seu... Gente, a obra é de Deus, quem sustenta é Ele. E lá fala que não faltava nada para ninguém. Para ninguém. Deus acrescentava tudo aquilo que o povo precisava, supria a necessidade do povo e ainda acrescentava as almas. Quer dizer, Deus mandava as pessoas porque via que a vontade dele estava sendo feita. E não a vontade do homem. Nós estamos aqui para fazer a vontade daquele que nos criou. Nós fomos criados para fazer a vontade dele. Nós fomos criados para adorar ele, para louvor dele. Não para ficar aí atrás de barra de saia de ninguém, nem nada, gente. Sabe, eu sei que Deus quer abençoar sim, mas primeiro ele quer as almas. Primeiro ele prefere que o ímpio se converta dos seus maus caminhos. E para o ímpio se converter dos seus maus caminhos, a palavra precisa ser pregada. João Batista comia... Ai, gente, João Batista, misericórdia, viu? É só o Senhor na causa, né? Mas a gente tem que falar o que Deus manda. João Batista comia gafanhoto e mel silvestre e era vestido de roupa de pelo. Sabe? Ele pregava a verdade. Ele não se importava com o que as pessoas falavam, não.
Era raça de víbora daí para cima, daí para onde Deus mandava. Era raça de víboras, convertei-vos, produzir frutos dignos de arrependimento. Agora você vai na igreja querendo ouvir a voz de Deus, querendo que Deus chame a tua atenção. Ai, Deus vai te dar, Deus vai fazer, Deus quer te encher seu bolso, Deus quer te dar um carrão, Deus quer te dar casa. Quando é que Deus quer abençoar o ímpio para que ele possa aproveitar a bênção de Deus com os demônios? Hã? Eu não consigo entender não esse ensinamento que as pessoas estão dando hoje em dia. Ah, se eu pregar palavra dura, eu não pago aluguel. A palavra dura é uma vez por mês. Não, senhora, a palavra dura tem que ser pregada do jeito que Deus quer e todos os dias, se for necessário, e toda hora. Eu fico aqui pensando, sabe? Será que você pregar a chave de carro, você pregar que Deus vai dar casa, vai fazer com que a alma se salve? Vai fazer com que a pessoa pare de cometer o pecado que ela tem cometido? Vai fazer com que a pessoa se arrependa e reconheça que Ele é um Deus que ama a alma? Eu queria entender. Eu queria entender isso, de verdade. Eu fico aqui pensando, sabe? Esse Deus que as pessoas têm pregado, parece que só se importa em dar bens materiais. Então quer dizer, a palavra está errada. A palavra está errada então? Porque senão ele não ia falar assim, olha, vai lá e chama a atenção do fulano, fala para ele se converter. Porque aqui, na palavra onde a gente leu em Ezequiel, era tanto arriscado para o profeta, como também era arriscado para o ímpio. Se ele falasse para o ímpio, na palavra que a gente leu, se ele falasse assim, vai lá e fala para aquela pessoa que se ela não se arrepender do que ela tem cometido de errado diante de mim, ela vai morrer. E o profeta falasse, ixi, isso aí eu não vou entregar não. Quem morria? Entendeu? Se o ímpio não recebesse a correção de Deus e se convertesse, porque o profeta não quis entregar, e aquela pessoa morresse, o sangue dela ia ser cobrado do profeta, porque o profeta rejeitou de ir lá entregar. Agora, se o profeta faz o que Deus manda e chama a atenção daquela pessoa para aquela pessoa se converter, e a pessoa não se converte porque ela não quer, aí o sangue daquela pessoa não está mais sobre o profeta. Aí hoje eu vejo as pessoas falando assim, eu só entrego bênção. Eita, nós. Misericórdia. Só entrega bênção. Correção é bênção. Correção vinda do céu é bênção. E sabe por que é bênção? Porque faz a pessoa se converter, dá uma sacudida na pessoa, para ela entender, falar, poxa, Deus está me dando uma sacudida, porque eu tô errando. É melhor eu ir lá e botar o joelho no chão e me arrepender, porque senão eu vou acabar pagando o preço. Deus não se agrada muito mais que o ímpio se converta do seu mau caminho e a sua alma seja salva, do que ficar aí falando que ele vai receber isso e aquilo outro, e ele ficar dentro da igreja, mas não ter a tua alma salva? Hã? Porque se as pessoas ficam pregando só esse Deus que dá casa e dá carro, a pessoa vai entrar dentro da igreja esperando a casa e o carro. Ela não vai entrar lá dentro por interesse de se converter, por interesse de receber a palavra, por interesse de receber o pão que vem do céu, que é a palavra. Não. E pessoas interessadas em bens materiais, o mundo já está cheio. A gente precisa de pessoas que se arrependam dos seus maus caminhos. Mas para elas se arrependerem dos seus maus caminhos, os profetas têm que pregar a verdade.
Se a verdade, que é a palavra, não for pregada da maneira que tem que ser pregada, como que as pessoas vão se arrepender? Por que tem tanto servo de Deus que hoje está desviado? Porque viu coisas que não devia ver dentro da igreja. Que é um lugar que tem que ser um lugar de acolhimento, que é um lugar que tem que ser um lugar que você entra lá e encontra o amor de Deus. Você olha e chega lá e vê pessoas preocupadas com pintura, com maquiagem, com vender isso, com vender aquilo. Muitas pessoas vão na igreja sem nem um centavo. E o que dá a entender é que a pessoa não vai ser abençoada se ela não tiver dinheiro no bolso. As pessoas precisam de um Deus que salva a alma, que ama a alma. E não de um Deus que quer o seu dinheiro, que quer o que tem no seu bolso. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia. E eu vou falar aqui mais uma vez, para aqueles que estão assistindo agora, que entraram agora, ou que vão ver depois, leiam. Que não é que eu estou falando aquilo que está no meu coração, aquilo que é a minha vontade. Perdão. Ezequiel 13, anota. Ezequiel 34 e Jeremias 23. Lá fala sobre aqueles que foram levantados por Deus, mas estão fazendo só a própria vontade. Estão fazendo, pregando a palavra por benefício próprio. Pregando a palavra para arrancar dinheiro do povo. Pregando a palavra para poder fazer as próprias vontades, para satisfazer os próprios desejos. E acha que isso daí não vai ser cobrado por aquele que é dono das ovelhas, né? Não vai não. Deus não vai cobrar não isso daí, tá? Lá fala que os pastores estão vendo as ovelhas dispersas e não estão indo buscar. Estão vendo as ovelhas entregues nas mãos de lobos e não estão indo atrás para pegar as ovelhas de lá. Mas por que eles não estão indo atrás? Porque os lobos estão em cima dos altares, infelizmente. Infelizmente. Que Deus tenha misericórdia dessa geração que acha que está fazendo a vontade dele. Que Deus tenha misericórdia. Nós temos que pedir para Deus colocar dentro do nosso coração o mesmo amor que esteve no coração de Cristo. Quando eles falavam assim, Senhor, vem comer. Ele falava, a minha comida não é essa que vem da terra. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, daquele que está no céu, o meu Pai Celestial. Quando os discípulos chegaram até ele e falavam assim, Senhor, sua mãe e seus irmãos estão ali fora querendo te ver. Ele fala, minha mãe e meus irmãos são estes que fazem a vontade do meu Pai. Entendeu? Se você pede para Deus colocar dentro de você o mesmo sentimento que houve em Cristo, você vai fazer a obra verdadeira por amor às almas. Não vai ficar só pregando dentro da igreja, entre quatro paredes, porque a verdadeira obra tá para ser feita lá fora. É fora da igreja, é fora do templo, é fora. Não é aí dentro não. Aí dentro quem tá aí já sabe. Já conhece a palavra. Eu sei que muitas pessoas que estão morando na rua são mais conhecedores da palavra do que quem está em cima do altar hoje em dia. Mas quem está passando as necessidades, quem está passando as dificuldades, pessoas que precisam de abraço, pessoas que precisam de uma palavra de ânimo, uma palavra de amor, não estão conseguindo achar, principalmente daqueles que batem no peito e falam, eu sou servo. Esses que dizem ser servos tinham que ir lá, fazer a obra. Mas e aí, cadê eles nesse momento que todo mundo está precisando? Cadê?
Cadê? E eu me incluo nisso. Eu me incluo nisso. Porque a palavra vem primeiro para quem está pregando, para quem está passando, transmitindo a palavra, gente. E qualquer lugar que você colocar a planta dos seus pés, se você fala que é de Deus, ele vai estar com você. Ele vai te justificar, ele vai testificar através do Espírito Santo que está sendo falado através da tua boca. Aleluia! Aleluia! No livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. Eu já tô terminando aqui, tá, irmãos? Tá dizendo assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Aqui ele está falando sobre nós fazermos orações, intercessões, ações de graça por todos os homens. Ações de graça, oração, intercessão. Sabe o que é intercessão? Aquela oração que Jesus fez por nós, por mim e por você. Quando ele falou ao Pai assim: Pai, não rogo que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Deixa eles no mundo, Pai, para eles fazerem a tua obra, mas guarda eles do mal. É isso. Você entendeu? É você orar pelas pessoas que necessitam. É você fazer a vontade daquele que levantou você, que te escolheu desde o ventre da tua mãe. Então a gente tem que parar de hipocrisia e de colocar na internet coisas que Deus vai te abençoar, Deus quer abençoar, e Ele pode, Ele é dono de tudo. Ele é dono do ouro, da prata, Ele é criador dos céus e da terra, Ele faz tudo. Ele é dono de tudo. Mas primeiramente Ele quer que você se converta dos seus maus caminhos, passe a servir a Ele, passe pelas provações, porque falar que eu aceitei Jesus, agora é só vitória. Agora é só vitória. Não é vitória não. Não é vitória não, é luta. É prova. E dia após dia. Dia após dia. Mas ele avisou, a gente não está aqui enganado não. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Né? E falou que a gente ia padecer por amor ao nome dele. Mas também garantiu que aquele que padecesse por amor ao nome dele, que passasse por aflições e que permanecesse, seria salvo e conquistaria a sua coroa de glória. Então, irmãos, ninguém está aqui enganado. E se você está aí num lugar onde não está pregando a verdade, irmãos, pede direção para Deus. Não faz igual eu não. Não faz igual eu. Há muitos anos, eu fiquei durante 5 anos dentro de um ministério onde eu saía de lá com raiva. Eu saía de lá nervosa. Eu saía de lá brigando, porque eu queria ouvir Deus. Mas como se ouve Deus num lugar onde Ele não está? E eu não estou blasfemando, não. Eu não estou mentindo, não. Porque eu não preciso disso. Porque depois que eu saí desse ministério, eu falei: Senhor, por que o Senhor me deixou tanto tempo no engano? Ele falou: porque eu queria que você soubesse aonde eu estou e aonde eu não estou. É isso. Deus responde para aquele que pergunta. Se você se abrir diante dele e falar para ele: Pai, eu tô sentindo que eu não tô recebendo aquilo que eu tô necessitando espiritualmente. Ele vai te direcionar. Não faz igual eu. Não fica num lugar onde
onde você não sente que Deus está lá. E eu falo isso porque na época eu não conhecia, não sabia que Deus falava através do homem. Eu não sabia, porque era algo que eu não tinha aprendido ainda. Eu nunca tinha tido relacionamento com Deus. Eu não sabia, eu não tinha sido ensinada, eu não lia a Bíblia. E quando eu pegava para ler, eu jogava na cama, eu ficava nervosa, porque eu não entendia. Mas Deus teve misericórdia, porque Ele conhecia meu coração. E Ele usou um servo dele para trabalhar com o meu esposo, para poder nos direcionar para o caminho certo. Porque Jesus diz na palavra, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então quer dizer, se tem só um caminho, por que a gente vê tantos outros? Aí eu vi uma vez uma frase que dizia, Jesus é o caminho, o resto é beco sem saída. E é verdade, é verdade. Tem muito beco sem saída por aí, viu? Vigia, vigia. Pega a palavra, ora, Deus pode falar com você. Não fica correndo atrás de profetada, não. Fica correndo atrás de profetada, não, porque você não precisa. Quantas almas não foram mortas, né? Por causa de profetada, por causa de coisa que não aconteceu, por causa de ficar correndo atrás de homens. Não fica correndo atrás de homens. Se prostra e ora. Porque Deus manda resposta para você sim. Deus é um Deus que fala. Deus é um Deus que ama. Deus é um Deus que responde. Ele ama a tua alma. Ele ama você. Ele ama a tua vida. E por amor a você, muitas vezes, Ele desce sobre nós sim. Algumas lutas bem doídas. Mas para ver e provar o que está no nosso coração. O que dá dentro de nós. Porque Ele é um Deus que sonda a intenção do coração. Ele te ama e quer ter a tua alma salva. A palavra disse aqui agora, em 1 Timóteo 2, Jesus quer salvar a todos. O nosso Salvador quer salvar a todos, mas nem todos querem ser salvos. Mesmo conhecendo a verdade, se desviam, mesmo conhecendo a verdade, preferem permanecer no engano. E você tem o livre-arbítrio. Se você conhece a verdade e prefere continuar no engano, infelizmente, não tem o que fazer. Não tem. A decisão é sua. Ou você quer ou você não quer. Ou você quer servir a Deus ou você não quer servir a Deus. Porque o caminho é árduo. Não é fácil servir. Não é fácil servir. Não é. Mas é gratificante. Porque a gente vê Deus cuidando de nós em todos os detalhes, desde o pequenininho até o maior. A gente sabe que a vitória vai chegar, mas a maior vitória que eu creio que aqueles que servem estão esperando é se assentar na mesa e receber a ceia da mão do teu Salvador. É isso. Essa é a maior alegria, isso é o que todos nós temos esperado. Aqueles que conhecem a palavra, aqueles que têm relacionamento com Deus. Isso é o que todos nós temos esperado. Essa é a maior ansiedade do nosso coração, apesar da palavra falar que a ansiedade atrapalha. Mas o desejo do nosso coração é ter um encontro com Ele. É quando o céu se abrir e as almas que servem a Ele subir. Esse é o desejo do nosso coração. Esse é o verdadeiro prêmio. É ter as pedrinhas na tua coroa de cada alma que se converteu através da tua vida. Não é o microfone na mão que vai te ajudar. Não é. É no secreto. É no silêncio. Ninguém precisa estar vendo o que você está fazendo, porque Ele tem contemplado. Ele, o Todo-Poderoso, tem contemplado as obras que você tem feito por amor a Ele. Né? Então, vamos fazer o que está escrito
em Oséias, né? Oséias 6:3. Deixa eu abrir aqui porque eu gosto de ler direitinho, né? Para não passar a palavra errada para os irmãos, né? Misericórdia. É isso mesmo. Olha que bênção, glória a Deus. Aqui, ó. Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Aleluia! Então vamos conhecer e prosseguir em conhecer aquele que nos ama, aquele que quer nos salvar, aquele que cuida de nós, aquele que tem sustentado a todos nós, aquele que não tem nos abandonado, né? Eu vou fazer agora uma breve oração, tá bom? Quero agradecer a Deus. Se você quiser orar, fique à vontade também para orar comigo, tá bom? Para poder encerrar, porque eu acho que eu já falei demais, né? Mas glórias ao Criador, glórias ao Eterno, né? Tudo é dele, né? Por ele, para ele e dele são todas as coisas. Vamos orar? Pai querido e amado, a tua vontade foi feita, a tua palavra foi lida, foi pregada conforme o teu querer, Pai. Eu peço a Ti, em nome do nosso Salvador, meu Rei, que essa palavra venha através do Teu Santo Espírito tocar os corações, não só desses que acompanharam, mas daqueles que possam vir a assistir mais tarde ou acompanhar mais tarde, Pai. Eu peço a Ti que derrame da Tua santa e poderosa bênção sobre a vida de cada um. Que o Teu Santo Espírito venha fazer um mover, Papai, nos corações, para que os corações venham se converter a Ti, Papai. Para que as vidas venham te salvar, venham ser salvas, meu Rei. Para que em nome do nosso Salvador a Tua vontade venha a ser cumprida na vida de cada um, Papai. Pai, eu peço a Ti que venha usar cada um, Papai, como instrumentos Teus aqui na face dessa terra, para sermos ganhadores de almas, porque a Tua palavra vem nos dizer que aquele que ganha almas é sábio. Ó Rei da Glória, tem compaixão e misericórdia de nós, Papai. Nos fortalece com as forças que vêm do céu, meu Rei, porque nós precisamos, Papai, das forças que descem do céu para poder ficar aqui, Papai, e fazer a Tua obra enquanto o Teu Filho não vem nos buscar, Papai. Nos ajuda a ganhar o maior número de almas possíveis, Papai, para Teu reino, meu Pai. Nós pedimos a Ti, ainda que muitos não querem ser salvos, Papai, eu sei que o Teu Filho quer salvar muitos, Papai. Nós sabemos que aqueles que são seus já estão marcados, mas que o Senhor ainda não enviou o Teu Filho. Por quê, Papai? Muitos desses que são marcados por Ti, que são Teus, ainda não se converteram, Papai. Pai querido e amado, eu peço a Ti que abençoe as famílias. Envie os Teus anjos, Papai, na casa de cada um dos Teus servos, Papai. Eu te peço em nome do nosso Salvador, ó Rei da Glória. Pai, restaura as famílias, Papai, porque sabemos que o inimigo tem trabalhado fortemente, Papai, para destruir os lares, meu Rei. Dá sabedoria para os homens e mulheres, Papai, a Te obedecer e seguir a Tua direção, meu Pai. Eu clamo a Ti pela Tua misericórdia, ó Rei, porque se não fosse elas, nós teríamos sido consumidos, meu Pai. Pai querido e amado, acampa-se ao redor do Teu povo como um muro de fogo, protegendo contra as investidas do inimigo, Papai. Eu te peço em nome do Teu Filho Santo e amado, ó Rei da Glória, dê sabedoria para o Teu povo. Faz a Tua vontade, Papai, e que o Seu povo venha se converter. Que aqueles, Papai, que ainda não Te conhecem, venham te conhecer verdadeiramente, Papai. Que Tu és um Deus que se preocupa com a alma, que o Senhor quer abençoar, mas que o Senhor primeiramente deseja, Papai, que a alma seja salva. Pai querido e amado, eu peço a Ti em nome do Teu Filho Santo e amado, derrama da Tua bênção. Pai, eu peço a Ti também por aqueles que estão em cima dos altares, que se estão no engano, Papai, venham se voltar para Ti novamente, porque Tu és misericordioso, meu Pai, que venham pregar verdadeiramente a Tua palavra, que venham fazer conforme a Tua vontade, mesmo que os templos fiquem vazios, Papai, mas
que importa é que a tua palavra venha a ser pregada. Rei da glória, tem misericórdia de nós, tem compaixão de nós. Pai, faz a tua vontade neste dia, papai. Guia nossos passos, nos leva pelas veredas da tua justiça, meu Pai. Que através do teu Espírito tu dê sabedoria a cada um do teu povo, meu Rei, para que a tua vontade venha a se cumprir. Papai, que nós venhamos a diminuir e que o Senhor cresça, papai. Que seja o Senhor sempre aparecer através de nós. Que nós sejamos luz onde quer que nós formos, papai. Que o Senhor, papai, chegue primeiro onde quer que nós formos, meu Rei. Prepara o caminho, faz a tua vontade e glorifica o teu santo e poderoso nome, papai. E aqui, meus irmãos, eu desejo a paz do nosso Salvador a todos vocês. Agradeço a cada um daqueles que nos acompanharam, que me acompanhou aqui, que acompanhou a palavra. A irmã Gisele Cristina, a paz do Senhor, amada. Quanto tempo, hein? A paz do Senhor, Diaconisa Cleusa e o irmão Júnior. A paz do Senhor, irmão Gilmar. A paz do Senhor, irmã Camila, minha prima abençoada. Irmão Gilmar, dá um abraço na missionária Mona Lisa. Fala que eu tô com saudade. Faz tempo que a gente não se fala, mas Deus há de preparar a oportunidade. Diácono Marcílio, irmã Larissa, benção de Deus. Irmã Anicleia, irmão Ademir Dantas. Louvado seja Deus pela vida de todos, viu? Eu louvo a Deus pela vida de todos vocês e a minha amada irmã do meu coração, né? A minha irmã Juliana. Que Deus abençoe todos vocês, as crianças. Deus abençoe a todos, viu? Que esse dia seja cheio da presença do Santo Espírito sobre a vida de todos vocês. E aqui eu encerro essa transmissão e agradeço pela rica oportunidade. Agradeço a Deus por ter nos dado fôlego de vida. Amém? Que a paz do Senhor esteja com todos vocês.